Olá, professora Magda do Polo Curitiba. Nesse vídeo eu vou apresentar a proposta do meu trabalho para a prática pedagógica da disciplina de História e Crítica da Música Ocidental, né? E para essa proposta eu trouxe a prática de apreciação musical do grande mestre da música, Johann Sebastian Bach, para reconhecer a sua evolução musical nos 4 grandes períodos da sua vida, né? Esse trabalho foi pensado num contexto presencial para alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola de educação básica. Então, a gente falar do mundo da história da música, né, para ser trabalhado em 4 aulas, pode parecer complicado, né, mas uma pequena parcela a gente traz, que é a música e história desse grande compositor, Johann Sebastian Bach, que foi do período barroco. Com certeza merece, no mínimo, essas 4 aulas para dedicar a sua obra, né. Então, a gente sabe que ele foi provavelmente o maior compositor de todos os tempos, né, era descendente de uma dinastia de músicos talentosos e ganhou fama na Alemanha como virtuoso do órgão e foi autor de obras contrapontísticas eruditas. Ele, só por ele mesmo, se considerava um artesão meticuloso e ele fazia do seu trabalho o melhor que ele poderia fazer para satisfazer, na época, seus superiores, né? Para a edificação e deleite dos seus semelhantes e para glorificar a Deus. Ele era luterano e era muito dedicado na sua fé, né, como religioso. Então, conhecendo a história da vida de Bach, a história e obra desse compositor, a gente vai começar na primeira aula falando do primeiro período da sua vida, que foi em Arnstadt e Mühlhausen, 1703 a 1708. Nós vamos perceber que nesse momento ele começou sua carreira de músico, né? Então, antes ele já tinha recebido a educação musical pelo seu pai, quando esse faleceu, seu irmão mais velho, que era aluno de Pachelbel, né? E nesse emprego agora, então, né, nessa carreira como músico, ele vai ter seu primeiro emprego como organista da igreja protestante, que foi quando ele produziu um vasto repertório para órgão e cantatas para o serviço luterano, pois ele tinha que compor semanalmente, né, para toda a missa do domingo e para todos os dias festivos, né, dos anos litúrgicos, né? Então ele produz muito mesmo nesse momento. Nós vamos também reconhecer as principais características das suas composições desse período, né, da sua obra, que vão ser o quê? Obras longas, com superabundância de ideias, né, bem característico do período barroco, e o acompanhamento de corais com extravagantes floreios e virtuosismo, né, também característico do barroco. Para a gente reconhecer, então, esse período, essas características desse período, nós vamos apreciar a cantata número 4, Christlagen Todesbanden, que está disponível no YouTube, né? Inclusive já cantei ela. Christlagen Todesbanden. Enfim, para a segunda aula, nós iríamos trazer o segundo período da sua vida, que foi em Weimar, né, 1708 a 1717. Nós vamos aprender quando ele viveu nessa corte, trabalhando inicialmente como organista e depois como concertino da orquestra, compondo principalmente prelúdios e fugas, né? Ele que se aprimorou nesse estilo de composição contrapuntística, polifônica, imitativa, fuga, né? A gente percebe que na sua obra foi elevada ao ápice, né? Esse estilo. Então, para apreciar esse estilo, e esse período Weimar, a gente vai conhecer a obra Prelúdio e Fuga em Lá menor, também disponível no YouTube. Ouvindo ela com os alunos, nós vamos perceber que essas diversas partes vão se respondendo e parecem se perseguir, né, uma a outra, razão desse nome fuga. Também vamos aprender que nesse período Weimar, né, ele sofre influência do estilo italiano de concerto, que é quando ele começa a estudar esses compositores, né? Então ele estudava muito, copiava, né, todas as obras desses compositores italianos e fazia arranjos, inclusive, sobre essas obras desses compositores italianos, Vivaldi, Corelli, Albinoni e Marcello. Então a gente percebe também que nas cantatas ele passou a utilizar seções como árias, duetos e coros, que foi influenciado pela música italiana, pela ópera, né, que estava bem ativa na Itália nesse momento. Então, como exemplo dessa influência italiana na sua obra, nessa aula, a gente vai apreciar a obra número 78, Jesu der du meine Seele, né, que também está disponível no YouTube. Para a terceira aula, nós vamos conhecer o período da sua vida que ele passou em Köthen, né? Ele foi contratado como mestre de capela e diretor de música de câmara nessa corte,
de Köthen, que era uma posição de muito, né, de alto prestígio. E também, nesse momento da sua vida, ele assume, né, nesse papel, a função do ensino da música nessa corte. É quando ele compõe invenções tanto para o ensino da composição como para a prática desses aprendizes do instrumento. Nesse período, né, a dedicação dele à música instrumental vai levar ele a criar guias e modelos perfeitos para os aprendizes e estudantes, a fim de chegar na música que ele chamava de regulada, né, ou seja, uma música de muita alta qualidade, de alta qualidade. Então, um dos grandes, o principal livro, né, que ele produz, o principal livro didático que ele produz nesse período, e que é o mais famoso, foi O Cravo Bem Temperado, volume 1 e 2 mais tarde, né, onde ele usa todas as possibilidades da técnica contrapontística e demonstra conhecimento teórico aprofundado, que inclusive possibilita escrever nas 24 tonalidades. Um grande gênio, né? Então, para apreciar toda essa produção, esse livro didático, essa produção didática no seu trabalho, nós vamos conhecer a obra, vamos apreciar com os alunos a obra Prelúdio und Fuge, número 9, Mi maior, BWV 854, do livro 1 desse livro didático, O Cravo Bem Temperado. Tá? Também está disponível no YouTube. Vamos apreciar com esses alunos. Para a última aula, aula 4, nós vamos abordar o quarto período da sua vida, que ele viveu em Leipzig, de 1723 a 1745. Então vamos conhecer que nesse período ele foi indicado para trabalhar como cantor na igreja de São Tomás de Leipzig, onde uma das funções desse posto cantor era de compor uma cantata para cada domingo e dia festivo do ano litúrgico, ou seja, ele volta a fazer o que ele fazia no primeiro período de sua vida, né? Volta a produzir, não tanto como antes, mas bastante também agora de novo, e é quando ele atinge o auge da sua maturidade como compositor. A gente pode perceber isso nas cantatas, que são ampliadas e aprofundadas. E foi quando ele também compôs as suas maiores obras corais, né? Paixão segundo São João, Paixão segundo São Mateus, Magnífica em Ré e a Missa em Si menor. Então, para a gente compreender a maturidade musical que chegou esse grande mestre da música, nós vamos apreciar um trecho da sua obra, desse período Leipzig, né? O trecho da obra Glória, da Missa em Si menor, disponível também no YouTube, né? Então, falar desse grande mestre da música é um presente, né? Aí a gente encerra essa quarta aula. Mas o que eu mais gostaria de estar tocando e despertando nesses jovens é mostrar que nada dessa maturidade que ele chegou foi gratuita. Ele realmente se dedicava, estudava muito, copiava as obras, conhecia, né, copiando as obras, conheceu todo o movimento musical que acontecia nesse período. Então, com muito esforço e dedicação, ele pôde chegar a essa evolução. A gente percebe, né, que ele estudando música de outros compositores, né, ele copiava, escrevia arranjos das partituras, foi um hábito que ele conservou ao longo de toda a vida. Foi desse modo que ele se familiarizou com os estilos dos principais compositores da França, Alemanha, Áustria e Itália, assimilando o que cada um tinha de meritório. Então a gente percebe que sua grandiosa obra é caracterizada por essa fusão de estilos nacionais, né? A escrita contrapontística, a complexidade de texturas, a extraordinária técnica de elaboração do material musical e foco tonal, né? E a gente percebe então que em Bach, né, ele vai sintetizar tudo que veio antes dele na sua magnífica obra, e com a sua morte ele vai encerrar definitivamente o período barroco, tamanha sua importância para esse período e para o mundo da música, né? Tonalidade, melodia, harmonia, tudo isso vai ser explicado por Bach sem uma única aula, né? Está tudo na sua música. Realmente ele foi o grande virtuoso do teclado, improvisador admirável, pai de todos os músicos, né? A gente sabe também que ele compôs até o final da sua vida, né? Foi muito laborioso, muito produtivo, compunha sem parar, e a sua produção a gente percebe que inclui cerca de 200 cantatas religiosas, 10 missas, 4 paixões, etc., todas elas totalizando mais de 1000 obras, né? Então a gente vê que essa evolução de musical de Bach foi condicionada por esses fatores, né? A tradição familiar dele, né? O método laborioso, e é o que eu quero trazer de melhor aspecto aqui para esses alunos, né? De que com dedicação e com esforço a gente pode aprimorar
o nosso propósito de vida, né? Qualquer ele que seja, né? E chegar a lugares inimagináveis na área que a gente escolher, mas principalmente reconhecer que toda essa grandiosidade que nos impacta até hoje, né, no mundo da música, ele é um grande mestre, reconhecido, tocado a todo momento, qualquer lugar, não tem tempo, né? Ele ficou ali eclipsado, né, por um tempo, um século, mas agora todo mundo reconhece sua grandiosidade e ela não é gratuita. Ela é fruto de muita dedicação e esforço, e que quando a gente se dedica e se esforça para o nosso propósito de vida, com certeza a gente vai chegar a lugares incríveis. Isso é o que eu queria, além, claro, de trazer a grande história de vida e a apreciação da obra desse grande compositor para eles navegarem e entender esse mundo da música, da história da música ocidental, principalmente tocar eles com esse exemplo de vida, né? De alguém que foi muito humilde, muito esforçado, muito trabalhador e dedicado naquilo que faz. Então eu agradeço a orientação da professora, a disciplina, né? Peço desculpas por algo que eu tenha falado inadequado, né? Aguardo correções. Muito obrigada.